O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aquilo que Jesus nos ensina tem muito a ver com o que a gente escutou no relato do Antigo Testamento, onde se narra a invasão da Babilônia e o exílio de todos os habitantes de Jerusalém e o fim daquele reino de Judá. Durante toda a época dos reis, que começa com Saul, depois o reinado passa para Davi e a sua descendência, Salomão, depois os filhos de Salomão dividem o reino entre o norte e o sul, então se cria o reino de Israel ao norte e o reino de Judá no sul. Durante todo esse tempo, os reis vão perdendo a fidelidade ao Deus de Israel, começam a fazer alianças com as nações pagãs. Essas alianças envolvem casamentos com as filhas dos reis, e as filhas dos reis, como foi o caso da Jezebel, levam, e já faziam isso na época de Salomão, que ele mesmo acabou caindo na idolatria, levam a idolatria para a terra de Israel, para o povo de Deus. E aí começa aquela corrupção daquele povo. Os reis praticam o mal, começam a praticar a injustiça, não seguem mais a lei de Deus. Seguem os próprios caprichos, a própria vontade. Junto com o Deus de Israel, começam a ser adorados outros deuses. E começam a se erguer templos para esses outros deuses na terra santa, na terra que Deus tinha dado para o seu povo, o qual libertou do Egito com mão forte e braço estendido. Então começaram a manchar a terra de Israel com aquelas abominações, cultos pagãos, onde se praticava a prostituição sagrada, oferenda de crianças, sacrifícios humanos de criancinhas para o deus Moloch, e tantos outros deuses que iam povoando aquela terra. E junto com isso começa a acontecer uma corrupção geral da sociedade, roubos, injustiças, rapinas, mentiras, pesos adulterados no mercado,
ricos juntando uma propriedade a outra e expulsando os pobres. Mas Deus não fica quieto quando tudo isso acontece, Ele envia os profetas. Os profetas são sempre aqueles que no tempo dos reis são capazes de dizer com a coragem, com o espírito de coragem que Deus dá para eles, dizerem para os reis e dizerem para todo o povo: vocês estão errados, vocês estão indo num caminho mau, vocês estão atraindo a desgraça, porque estão perdendo. Quando uma sociedade, uma nação perde o sentido de ser dela, perde a razão de ser, ela fica exposta aos ventos, fica exposta a qualquer coisa de mal que acontece com ela. E o povo não se preocupava com isso e achava até estranho aqueles apelos dos profetas, porque diziam: nós temos o nosso templo aqui, nós adoramos o Senhor, nós celebramos os sacrifícios, oferecemos sacrifícios ao Deus de Israel. Mas os profetas viam que aquele culto não era sincero. E quando o culto é fingido, não é sincero, tudo aquilo que poderia parecer agradável a Deus se torna uma coisa odiosa, uma abominação. Os sacrifícios dos animais, que eram, imagine naquela época que não existiam os frigoríficos, como a carne era preciosa, eram oferecidos a Deus em sacrifício, como dizendo: aquilo que a gente tem de mais precioso, aquilo que serviria para a nossa sobrevivência, nós entregamos a Ti porque você está em primeiro lugar e é em Ti que a gente confia. Então, quando se elevava a fumaça daqueles sacrifícios, a expressão bíblica diz: uma fumaça se erguia de cheiro agradável a Javé, né? de odor agradável ao Senhor. E como, né, ali eu, como sou do sul, eu conheço muito bem esse cheirinho da carne assando, né? Lá se vê que Deus é gaúcho porque Ele gosta muito de um churrasco, de uma carne assada, né? Então, mas essa mesma fumaça na boca dos profetas se torna uma abominação. Tenho nojo dos sacrifícios de vocês, tenho nojo, não aguento mais, sinto náusea por essas oferendas que vocês trazem aqui no templo. E por quê? Porque vocês estão oferecendo as orações, os sacrifícios de vocês no templo, e lá fora estão praticando a injustiça, a rapina, todo tipo de mentira, todo tipo de corrupção. E isso não os louvores de vocês no templo e os sacrifícios, que depois era aquilo, sempre se dizia, se pedia como um ato religioso, que fossem levados para o templo os animais sem mancha, sem defeito. E o que eles já faziam naquela época? Era o animal já que tinha uma mancha no couro, que não prestava, que vinha manco, que vinha estropiado, que não tinha um olho. Esse era aquele que eles entregavam para Deus, quer dizer, davam a sobra, o que tinha de menos valor. Porque o coração dele estava preso aos outros deuses, né? Ao Deus do dinheiro, aos deuses deste mundo. Então, os profetas diziam: esses louvores de vocês, essas orações, não servem para nada. Só servem para irritar Deus, para causar indignação em Deus, porque são ofertas mentirosas e vocês oferecem elas achando que estão enganando a Deus. E por isso, nenhuma dessas coisas, desses atos religiosos, vai evitar a desgraça nesse povo. É interessante porque
a gente pode ler a história de muitas maneiras. A gente poderia muito bem entender que aquela terra de Israel, sendo uma rota econômica no Mediterrâneo, ela podia ser cobiçada pelos grandes impérios daquela época, e não havia nada mais natural de, na época daqueles grandes imperialismos, comerem aquele pequeno reino que ficava no meio do caminho. Então a gente pode analisar a história do ponto de vista político, econômico, etc., mas os filhos de Israel e a Bíblia, né, que é a leitura teológica da história, como os filhos de Israel, depois dos longos anos do exílio, entenderam a história deles, que leitura eles fizeram da história deles. Eles disseram: nós fomos exilados porque nós pecamos contra o Senhor, porque nós praticamos a idolatria, porque nós praticamos todo tipo de maldade, não escutando os profetas que Deus mandou, perseguindo, matando esses profetas, e dizendo no nosso coração: nenhum mal vai nos acontecer, porque nós temos o templo do Senhor, e porque nós entoamos louvores ao Senhor e oferecemos sacrifícios no templo dele. Então, por causa da nossa mentira, do nosso pecado, da nossa hipocrisia, do nosso fingimento diante de Deus, nós não conseguimos evitar a desgraça para o nosso povo, o exílio, a destruição do templo, a invasão de Jerusalém, o fim de tudo. E é tão interessante porque quando o Nabucodonosor invade o reino de Judá, ele deixa no lugar do rei Joaquim um tio paterno dele, que se chamava Matanias, e Nabucodonosor muda o nome de Matanias para Sedecias, que quer dizer, esse nome Sedecias, de Sedec, justiça, a justiça de Deus. Quer dizer, agora foi feita a justiça de Deus. Essa foi a leitura que os filhos de Israel fizeram quando veio a desgraça bater na porta deles. Pecamos contra o Senhor, precisamos converter o nosso coração. Que diferença essa leitura daquela que aparece depois no Apocalipse, que Deus manda os anjos com as taças da ira derramar as taças da ira de Deus sobre os povos, e com todos aqueles desastres que acontecem, todas aquelas pragas que acontecem, diz assim: ainda assim o povo não se converteu e blasfemou contra Deus. Quer dizer, ali na narrativa do Apocalipse, nem isso, nem o desastre serve para converter o coração. Pelo contrário, ao invés da pessoa se arrepender, ela ainda blasfema contra Deus. Porque, como tem muita gente que quando vai bem na vida, diz: eu fiz tudo sozinho, eu fiz tudo com as minhas próprias forças. Mas quando acontece alguma coisa adversa na vida da pessoa, ela levanta os olhos para o céu, lembra de Deus: e por que você fez isso? Por que você permitiu isso? Então, aqui são as leituras que a gente pode fazer na nossa vida, na nossa história, e essa mesma leitura da história é aquela que Cristo nos convida. Se a gente ouve a palavra de Deus e diz: Senhor, Senhor, mas não põe em prática aquilo que Ele nos faz, não transforma essa escuta em atos de amor, em gestos de amor, não acolhe a graça que Ele nos dá, então fica só aquela casquinha da prática religiosa,
daquela oração distraída, daquele cumprimento de obrigação. E o que acontece com uma casa que é feita de uma casquinha fina? É aquilo que de Jesus fala: vem a chuva, vem a enchente, o vento sopra, dá contra a casa e a casa cai. Enquanto que a casa que está construída sobre a rocha é aquela de quem não só escuta a palavra e não só diz Senhor, Senhor, mas vive de acordo com a palavra de Deus e coloca em prática. E eu acho, irmãos e irmãs, sem querer cair naquele simplismo de dizer, coronavírus, castigo de Deus, etc. Vamos com cuidado. A leitura teológica que a Bíblia nos ensina a fazer da história é um pouquinho mais articulada do que isso, mas eu acredito que esse tempo, se a gente pensa nele teologicamente, é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente parar e pensar e olhar como é que estão os nossos caminhos. Porque quando o Reino do Norte foi deportado, antes do Reino do Sul, os habitantes de Judá disseram, isso é problema do Norte, é problema do Reino de Israel, isso não vai nos acontecer. Então, ignoraram aquele primeiro aviso, ignoraram aquele primeiro convite à conversão. E depois, aquilo que eles tinham assistido acontecer com os outros, aconteceu com eles, só que ali já era tarde demais. E então, irmãos e irmãs, Deus nos dá em todo momento, mas principalmente nesses tempos tão fortes que a gente está vivendo, uma oportunidade para a gente olhar para os nossos caminhos, porque é interessante, dentro de casa, né, está todo mundo confinado dentro de casa. Dentro de casa a gente não consegue fingir. Dentro de casa você é quem você é. Não tem ali fingimento. Na rua você pode fazer o papel que quiser, pode botar a máscara de teatro que você quiser, mas dentro de casa, no seio da tua família, ali as máscaras nem adianta colocar elas porque elas caem. E ali você conhece os outros e você é conhecido pelos outros. Então é um convite à autenticidade. Antes de eu ser o cristão na igreja, antes de eu ser um cristão na comunidade, eu tenho que ser um cristão dentro da minha casa. Tenho que colocar em prática na minha casa, na minha família. Não lá na pastoral, no grupo, no movimento, na minha casa eu tenho que viver a palavra. Porque aí, se eu estou bem fundamentado, a casa não cai. Se a minha fé é só essa fumacinha de sacrifícios, esse verniz de prática religiosa, então minha casa está sobre a areia e a casa cai e vai cair, e você pode apostar e pode ter certeza que vai cair. Vamos pedir a Deus a graça de uma fé sincera, uma fé autêntica na nossa vida.